Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Você não está enganado, não? Na sequência normal do culto, nós estaremos participando agora da ceia e na sequência da oferta. Só depois teríamos a mensagem. Mas nossa mensagem hoje vai tratar justamente da ceia do Senhor. Então, eu sugeri aos irmãos que, sem prejuízo do ensinamento em 1 Coríntios 14:40, que diz que tudo deve ser feito com ordem e decência, nós fizéssemos não uma desordem, mas uma inversão na ordem, que é diferente de uma desordem. Então, na sequência da mensagem, então vamos participar normalmente da ceia da oferta. Mas entendemos que seria de bom proveito já para a ceia hoje, se nós pudéssemos participar dela depois de ouvir um pouco a respeito desse princípio, a respeito desse mandamento que nós temos recebido da mão do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez a gente vê como o Senhor realmente está no controle de tudo, e especialmente no trabalho que buscamos fazer para agradá-lo, como a sua orientação acaba prevalecendo. Foi muito oportuno ouvir hoje, pela boca do Ailton, o ensinamento que o Senhor nos trouxe a respeito da passagem de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 35 a 39. Nesse discurso, nessa aula, o Ailton leu para a gente 1 Coríntios capítulo 15, 57, que nós vamos citar um pouco mais tarde. Mas eu queria levar vocês agora para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Se você tem o hábito de tomar nota e quiser dar um nome para essa mensagem, você pode colocar aí "em memória de mim". E uma sugestão especialmente para os irmãos, que normalmente, ou que por uma questão de ordem, tem a oportunidade toda semana de vir aqui à frente ministrar para a igreja a ceia. Se você tem aí um papel, uma caneta ou um celular que você pode fazer a anotação, seria interessante que você anotasse algumas das coisas que nós vamos ver aqui. Certamente elas vão de ser úteis para que nas suas próximas vezes aqui na frente você possa ministrar a ceia com um pouco mais de excelência. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Diz assim: "Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras." Se a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo constituem o tema central da mensagem do Evangelho, certamente a ceia do Senhor não é a parte mais importante da adoração, mas é, sem dúvida, o ponto central da adoração. O ensino que temos no livro de Atos diz que o motivo de reunião dos irmãos no primeiro dia da semana é o partir do pão. E nós estamos aqui para o partir do pão e, juntamente com isso, adorar o Senhor com nossas orações, com os nossos louvores, com as nossas petições, com a nossa oferta, e também para ouvir o seu ensinamento, a mensagem que é trazida por algum dos irmãos aqui da sua palavra, tá certo? Então, certamente, a ceia do Senhor é o ponto central da adoração.
Na aula de hoje, o Ailton trouxe para a gente questionamento das coisas que eventualmente poderiam nos separar de Deus. E as únicas coisas que realmente podem nos separar de Deus são o nosso ego e o pecado. Deu um branco. É o ego e o pecado. Então, é o eu achar que não preciso ou que estou num nível superior desses pobres coitados que dependem de Deus, né? Ou então é realmente eu viver dedicado às coisas que o mundo vive. Essas duas coisas, fora isso, nada mais. Então, se nós somos em Cristo mais do que vencedores, certamente nós precisamos ser mais do que gratos, imensamente mais do que gratos, pelo esforço, pelo sacrifício que Jesus fez e pelo amor que Ele demonstrou por nós. Então, eu considero que nossa atitude ou nossa reverência com a ceia do Senhor, ela precisa ser elevada a um padrão muito mais alto do que nós temos dedicado até hoje. Vocês vão concordar comigo que chega a ser triste o fato de toda vez que é anunciada a ceia do Senhor, o irmão chega aqui na frente e abre uma passagem que a gente já conhece de cor e salteado. Vamos ler Mateus 26, do 26 ao 29, ou do 26 ao 30, porque é sempre, e aí, vamos botar uma aspa aí, né? E é sempre a mesma coisa. O que você deveria imaginar numa proporção de ceia, e quem manja de ceia, nós tínhamos em Mauá uma irmã que era muito habilidosa em decoração de mesa. Então, nas épocas de final de ano, a gente não gostava de perder a ceia do Natal, só de ver o que ela conseguia fazer com aquelas frutas. Então, ela cortava a melancia cheia de dentinhos, ela fazia um suco dentro, ela fazia umas coisas assim, era lindo de ver. Uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado no dia a dia, que é o arroz, o feijão, o ovo, a banana do lado, que é muito bom, né? Mas é o trivial. Então, de repente, quando a gente começa a ver vez após vez, os irmãos trazerem a mesma passagem, e muitas vezes nem sequer comentar nada em cima dela, e simplesmente fazer uma oração, é como se você estivesse comendo um pastel de feira frio. Gente, e honestamente, se você considera o que representa o sacrifício de Jesus, não dá para você participar de um momento com um pastel de feira frio, especialmente se for de queijo. Aquela coisa gruda na casca ali, ó. Que a hora que você come, ele sai até... Então, nós somos convidados a participar da mesa do rei. Não é qualquer mesa. Não é qualquer... Eu sou muito grato. Ontem eu postei as fotos do almoço que a Jane e as senhoras prepararam aqui. Que coisa linda. Fantástico. Muito bom. Mas quando você para pensar que na ceia, você não está numa mesa comum, mas você está na mesa do rei, do seu rei, do meu rei. Não dá para você participar disso como quem come uma salada qualquer. Não dá para você participar disso, como eu disse antes, como quem come um pastel de feira frio. É preciso encontrar o valor num momento como esse. Você já se imaginou ser convidado do rei, lugar de honra na mesa da maior autoridade que existe no universo conhecido e no desconhecido também? E você é um desses. Você está ali participando da ceia do Senhor. Ceia. Não um jantarzinho. Não um pastel frio. Ceia. Quando nós estamos nessa mesa,
Nós estamos com os irmãos e estamos com o Rei, estamos com Deus por causa da vitória da cruz. É uma comemoração pela vitória obtida por Jesus Cristo na cruz, que nos foi estendida. Nós não precisamos ficar pregados, nós não precisamos sangrar. Ailton comentou bem durante a aula aqui, nós ainda não recebemos perseguição a ponto de sermos sequer presos. Quanto mais crucificado, morto, sei lá, jogado numa cela perpetuamente aí, não. Mas Jesus sofreu isso por nós. E quando a gente se reúne para comemorar essa vitória. Em Mateus 16, versículo 21, ele havia anunciado isso. Uma das vezes que ele anunciou que ele passaria por isso aos seus discípulos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Observe que ele não tinha que passar por isso por causa do César, ele não tinha que passar isso por causa de Pilatos, ele não tinha que passar isso por causa de nenhuma autoridade. Ele passaria isso por causa dos religiosos da época. Quantos de nós naquela época poderiam se encaixar entre esses? Então, Jesus teria que passar por isso por nossa causa. E, na verdade, é por nossa causa que ele teve que passar por isso. Quando Jesus se reúne com os seus discípulos para tomar a ceia, e assim, deixa eu fazer uma explicação aqui. Eu não quero de maneira nenhuma marginalizar essa passagem rica em Mateus 26. Muito pelo contrário. Ela por si só se explica, ela é autoexplicativa. E ela é extremamente importante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento do momento que Jesus viveu. Porém, não dá para a gente tratar dessa passagem de maneira leviana, como muitas vezes a gente vê acontecer. E eu não estou falando da nossa congregação, eu estou falando de uma realidade que está acontecendo na igreja no mundo todo. Pelo menos nos lugares onde Deus já me deu a oportunidade de passar, eu já vi muito isso acontecendo. E penso que a gente precisa estar revendo isso. Jesus utiliza a ceia anual que os judeus obedecem ainda hoje, e pelos mesmos motivos, para entregar para nós uma forma, um memorial, que nos ajudaria a recordar o valor que o Senhor tem nos dado. Isso é para você lembrar que, a despeito dos valores que você tem a respeito de si mesmo, ou que o mundo possa ter a teu respeito, Deus te ama tanto que permitiu a morte do seu filho para te salvar, para me salvar. Então, nunca deixe que ninguém ou qualquer coisa coloque você numa escala inferior, porque foi Cristo que morreu por você, foi Cristo que morreu por mim, e Ele me valoriza, Ele te dá valor. Não importa as circunstâncias, não importa os apertos, quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Então, confie nisso. E Jesus, nós não vamos explicar a questão da ceia tradicional dos judeus, porque todos conhecemos, né? Mas sabemos que Jesus retirou desse ritual, dessa festa comemorativa anual deles, dois elementos
Dois elementos que nós conservamos até hoje nesse memorial, que é o pão e o suco da videira. O pão representando o seu corpo sacrificado, martirizado, pregado, e o sangue verteu das suas feridas, e que não foram poucas. Lembre-se, Jesus não sangrou só na cruz. Ele sangrou a noite toda nas mãos dos soldados, antes de ser pregado naquela cruz. Você fica perturbado quando o sono vai embora e você fica 2, 3 horas rolando na cama de noite? Imagina você passar uma noite inteira apanhando de soldados, tendo sua pele cortada, retalhada, e sabendo que isso é só o começo da dor. Enquanto eu e você dormimos, ele apanha. Em Mateus 26, 29, ele diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. A menos que eu esteja redondamente enganado, em Atos capítulo 2, nós temos relatado o início do reino. Tá certo? Sendo assim, Jesus hoje bebe desse suco conosco. O reino de Deus já veio. Jesus está no nosso meio. Amém? Então, quando você participa da ceia, tem Jesus sentado do seu lado, participando dessa mesma ceia com você. E observando o quanto que realmente você está lembrando do que ele passou. Porque ele lembra. E ele não se arrepende, não. Ele não tem tristeza por ele passou. Porque graças àquele sacrifício, o Pai hoje nos recebe na sua presença. Nós estamos sentados hoje na mesa de banquete do Rei. Porque Jesus foi fiel. Teve a coragem de pagar pelos erros que ele não cometeu, para que nós pudéssemos estar aqui. Então ele está contente quando ele estiver aqui. Mas qual é a tua postura, qual é a tua atitude na hora em que você está colocando aquele pedacinho de pão sem gosto na boca, ou tomando aquele suco que às vezes te dá azia? Você consegue lembrar por que você está fazendo isso? Você consegue realmente perceber a importância do momento que você está vivendo? E vocês vão me perdoar se eu sou muito enfático, muito duro nisso, mas é que na verdade nós precisamos começar a ter um pouco mais de bom senso nos compromissos que a gente assume. Esteja certo, se você comprar um carro e não pagar as prestações, vai encostar um guincho na sua porta e vai rebocar seu carro, vai levar ele embora. Se você não pagar seu aluguel, vai encostar um caminhão de mudança do proprietário lá, vai descer 3 caras parrudos, jogar todas as suas tranqueiras, perdão pela tranqueira, né, dentro do caminhão, e você está na rua. Vai morar de favor na casa de alguém, porque você não sabe cumprir compromisso. Agora, você firma um compromisso com Deus, e você vem picar cartão, e você vem participar da ceia, e depois vou embora rapidinho, porque eu tenho que fazer o almoço para minha visita. É esse o valor que tem o sangue de um justo para você, para mim? Jesus está presente na ceia. Nós não estamos sozinhos. Sabemos disso porque Mateus 18, 20, ele disse que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Nós somos bem mais que 2 ou 3.
Na ceia, nós partilhamos, portanto, o sangue e o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, 16 e 17. E fazemos isso sempre no primeiro dia da semana, para lembrarmos do sepultamento, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ceia não é, como eu já ouvi alguns irmãos dizerem aqui, para perdoar pecado. Nós não tomamos a ceia para perdoar pecado. Nós tomamos a ceia para lembrar da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Então, é justo que durante a ceia você faça exatamente aquilo pelo qual ela foi propositada. Que você lembre do preço que foi pago por você. Mas ele diz também, em Lucas 22, versículo 19b, na verdade é a mesma passagem que nós temos aqui em Mateus 26, mas vamos ver como é que ele coloca em Lucas. Lucas 22, versículo 19. Diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu já vi irmãos chorarem durante a ceia. Sabe, o irmão está lá, falando, pensando, e ele se emociona, e ele chora. Eu já vi irmãos falando da alegria de ver a casa cheia. Eu já vi os mais diversos comentários durante a exposição da ceia. Mas nem sempre a gente ouve os irmãos nos ajudando a pensar no que é que nós devemos lembrar quando estamos aqui. Não tenho nada contra emoção. Eu, honestamente, não sou de me emocionar muito fácil. Se bem que alguns de vocês aqui já me viram chorar, mas esquece disso, para lá isso é outra conversa. Mas o fato é que a ceia não é um funeral. A ceia não é um lugar em que você bota a mão na cabeça, sabe? E se tivesse um buraco, você entrava lá dentro e fica naquela... Também não é um carnaval. Não é uma coisa que você está descontraídamente participando de um momento porque você sabe. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A morte foi só um momento, um detalhe. É um detalhe porque não foi você que passou por tudo aquilo que passou lá. Então, é preciso ter reverência. É preciso ter o bom senso de avaliar o quadro. Tenta se pôr no lugar dele. Tenta. Você não vai conseguir. Eu não consigo. Mas tenta se pôr no lugar dele. E olha que para a gente é até mais fácil, porque a gente tem culpa, né? A gente tem até motivo para estar lá. Mas ele não tinha. Tanto não tinha, que num dado momento ele chegou a pedir para o pai dele: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque mesmo para ele, que é Senhor, que é Deus e que conhece presente, passado e futuro, sabe? É bom a gente saber que vai para o céu, não é? Mas algum de vocês quer saber a hora da sua morte? Algum de vocês quer saber como é que vai ser? Se vai ser numa cama de hospital, ou se vai ser num acidente de trânsito, ou se vai ser numa bala perdida? Nenhum de nós quer saber.
Porque é duro você imaginar. Como é que eu vou morrer? E ele sabia. Jesus sabia. Então, o que ele quer que a gente lembre na hora da ceia? Primeira coisa é justamente isso. É lembrar o que ele já fez no nosso lugar. Ele já pagou a nossa dívida. Dívida que de antemão nós sabemos nós não tínhamos como pagar. Literalmente a gente estava na boca da onça. Nenhum de nós ia escapar. Mas ele foi lá e pagou. A última aula sobre os Romanos eu comentei que Jesus está ao lado do Pai hoje. E mesmo, aproveitando as palavras do Ailton também hoje de manhã, quando o diabo chegar e trouxer aquela relação das coisas erradas que nós fizemos e pelas quais nós teríamos que pagar, Jesus ainda vai pôr a mão no nosso ombro e dizer para o Senhor: não, Pai, esse aqui é meu irmão, eu já paguei a dívida dele. E Satanás vai literalmente botar o rabinho no meio das pernas e sair de cabeça baixa, porque ele não tem o que fazer. Realmente Jesus já pagou, não tem mais dívida no seu nome. Teu nome está limpo. Ele quer que recordemos isso. Também quer que nós lembremos, que eu acabei de comentar, que ele intercede por nós ainda hoje, como o nosso rei, nosso sumo sacerdote e nosso mediador. Hebreus 4:15 e 1 Timóteo 2, 5 e 6, diante do Pai. Jesus está lá, neste momento, quebrando nosso galho. Resolvendo os pipocos que a gente não consegue resolver. E ele está lá, do lado do Pai, intercedendo por mim e por você.